Boa tarde, povo de Deus, família abençoada por Cristo Jesus. Permita-me compartilhar uma palavra. Nós estamos num período de Páscoa, hoje é sábado, dia 11, e o mundo celebra a Páscoa. A Páscoa para nós tem um significado muito importante. A Páscoa não fala somente da morte de Jesus, mas fala principalmente da ressurreição, porque Jesus ele venceu a morte. A morte não podia deter o nosso mestre, porque ela não tinha poder sobre ele. Foi ele que se entregou à morte por mim e se entregou à morte por você. Ele foi o nosso substituto. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Barrabás, que ali representa toda a humanidade, que aquela cruz era de Barrabás, aquela cruz era nossa. E ele tomou o nosso lugar para carregar nossas dores, nossas maldições e também para que nós pudéssemos ter vida, uma vida eterna, pois éramos escravos do pecado. O pecado tinha domínio sobre nós, o pecado nos escravizava. O pecado, ele exercia um poder muito grande sobre as nossas vidas, mas Jesus quebrou esse poder. Hebreus 2, 14 e 15 vai dizer que ele destruiu aquele que tinha um poder sobre a morte, a saber, o diabo. Quando fala de destruição, fala de tirar-lhe a autoridade e tirar o poder que ele tinha sobre a morte. Agora Jesus é que tem esse poder de dar a vida e tirar a vida de quem ele achar que deve, porque todo o poder foi dado a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Mas eu quero falar um pouco sobre esse período Páscoa, porque está relacionado muito com Êxodo, capítulo 12, quando o próprio Deus ordena a Moisés a celebrar a Páscoa. E ele vai falar a respeito de um cordeiro que tinha que ser preparado para que uma família pudesse comer. Ele tinha que ser sem mancha, sem defeito, sem mácula, tinha que ser um cordeiro perfeito. E assim ele era preparado para que no dia determinado pelo Senhor essa família viesse a comer. O sangue desse cordeiro que era morto, o Senhor ordenou que passasse sobre os umbrais e as vergas da porta, porque a última praga passaria sobre a terra do Egito. E seria a morte de todos os primogênitos. O Senhor visitaria o Egito, trazendo morte. Mas aqueles que tivessem a casa dos hebreus, que tivesse a marca, o sangue sobre os umbrais e as vergas das portas, o anjo da morte não passaria e não causaria dano nem mal algum. Eu acho interessante que nós estamos por dentro dessa porta. E essa porta se chama Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. E também nós somos marcados por esse sangue, porque nós fomos comprados por ele. Fomos comprados por esse sangue que nos comprou. E é por isso que a morte hoje, ela não tem domínio sobre nós. E quando eu falo que ela não tem domínio, porque esse corpo, essa matéria voltará para o pó, mas a nossa alma, ela foi comprada por Cristo Jesus e nós não morreremos, porque Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Então a Páscoa judaica, que foi determinada pelo Senhor, havia necessidade desse cordeiro que simbolizava o próprio Cristo. O que eu acho lindo é que tem algumas aplicações dentro desse texto de Êxodo 12 para a nossa vida, porque o sangue que o Senhor manda colocar sobre os umbrais e a verga da porta, ele traz uma distinção. Que distinção é essa? Daqueles que eram hebreus e daqueles que seriam os egípcios. Esse mesmo sangue, o sangue de Jesus, faz essa distinção entre nós, aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não são de Cristo. Esse mesmo sangue, ele traz salvação. Aqueles que foram marcados com sangue, com certeza serão salvos. Os hebreus foram salvos porque tinha a marca do sangue do cordeiro e os egípcios não foram. E também
esse sangue ele traz uma segurança para a nossa vida. Através do sangue, nós temos a segurança da nossa salvação eterna e que a morte não nos atingirá. Esse cordeiro também, observe que ele, em Gênesis, ele era suficiente para uma pessoa, porque o próprio Isaac, quando está indo ser oferecido em holocausto pelo seu pai Abraão, ele vai perguntar: meu pai, aonde está o cordeiro? Estou vendo fogo, cutelo, lenha, mas onde está o cordeiro? Então esse cordeiro era suficiente para uma pessoa. Já que em Êxodo capítulo 12, esse cordeiro é suficiente para uma família, porque essa família, ele tinha que preparar esse cordeiro e comer. Em Isaías 53 vai dizer que o cordeiro é suficiente para uma nação. É só você ler. E agora em João vai dizer que esse cordeiro ele é suficiente para toda a humanidade. Então ele era uma pessoa, uma família, uma nação, e agora ele é suficiente para toda a humanidade, porque o próprio João vai responder a pergunta de Isaac, quando Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E João vai dizer, João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe também que o sangue que foi colocado nos umbrais e nas vergas da porta, ele tem uma voz, embora você não ouça, mas ele tem uma voz dizendo no mundo espiritual: nessa casa alguém morreu por essa família. Quando o sangue do cordeiro era colocado nos umbrais, essa voz ecoava para o anjo da morte: nesta casa alguém morreu por essa família. Assim como na sua casa, na minha casa, o sangue de Jesus tem uma voz dizendo: alguém morreu por essa família. Você pode glorificar a Deus por isso, porque o sangue de Jesus é que traz salvação não só para a minha vida, mas para minha casa e também para minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Observe também que a família precisava se alimentar do cordeiro. Então nós podemos entender, e aqui eu quero finalizar, que o sangue liberta e o cordeiro alimenta. Eles tinham que comer do cordeiro e tinham que colocar o sangue nos umbrais e nas vergas da porta. Então nós precisamos entender que o sangue de Jesus nos libertou, mas o cordeiro, que essa palavra nos alimenta todos os dias. Porque eu estou dizendo que o cordeiro é a palavra, porque João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então, é ele que nos alimenta, porque ele também vai dizer: eu sou o pão da vida. Que você possa nessa Páscoa celebrar a vitória do cordeiro. Não com tristeza, mas precisamos celebrar com alegria, porque essa vitória custou um preço de sangue. E esse sangue foi que nos trouxe a vitória. Celebre com alegria essa Páscoa do Senhor. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.